Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Eis aqui a explicação, em espírito e em verdade, da parábola dos talentos, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30, e da parábola das 10 minas, conforme a narrativa de Lucas, no capítulo 19, versículos 11 a 27, ambas contadas por Jesus, as quais, repetimos, salvo as variantes que já vos assinalamos, são idênticas no fundo e no sentido. O Senhor não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atentas às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Mas quer que façais todos os esforços por progredir. Dentro de vós colocou o germen, desenvolvei-o. Não vos apegueis para adormecerdes na preguiça à desculpa que tendes menos faculdades do que vossos irmãos. Não alegueis que não sois aptos, que fostes deserdados, que o Senhor exige tanto das suas criaturas que jamais vos seria possível satisfazê-lo, que ao contrário, poderíeis desmerecer ainda mais se tentasseis esforços inúteis, que vos poderíeis transviar e atrair em maior escala o que chamais a sua cólera e que é apenas a sua justiça. Não vos apegueis a tais ideias. O Senhor é justo e equitativo. Se é certo que não vos achais todos no mesmo ponto, se é certo que pareceis não ter todos o mesmo número de talentos, não menos certo é que podeis chegar pela vossa perseverança a merecer que maior quantia vos seja confiada. Todos partistes do mesmo ponto, todos ao mesmo ponto chegareis. Mas entre vós, uns há mais preguiçosos do que outros. A esses o Senhor tirará o talento que possuem. Quer dizer que, não podendo caminhar de par com os bons servos, eles serão transferidos para outros meios onde suas disposições lhes bastem. Estes outros meios, está claro, serão inferiores ao em que se encontravam. Doer-lhes-á então terem perdido a posição em que estavam, e mais rude será o trabalho que terão de executar para reconquistá-la. Jesus não pretendeu dar a entender que o Senhor, justo em tudo, faz que os servos ativos tirem proveito da falta de virtude e da atividade dos servos incapazes. Quis tão somente significar que os primeiros, por terem mais, andarão mais depressa e quinhão maior obterão das graças do Senhor. Falando ao terceiro servo, o mestre alude a esses espíritos malévolos que, para encobrirem suas próprias faltas, procuram atribuir faltas aos outros. Longe estava do pensamento do filho acusar o pai. A resposta que ele põe na boca do Senhor tem esta significação: pois que me julgas exigente e ríspido, capaz de colher onde não semeei, de exigir o que não dei, como pudeste adormecer sem nada tentar para me satisfazer? Não é evidente que devias, uma vez que te não consideravas bastante forte para por ti só o conseguires, buscar o amparo dos que pudessem ajudar-te? Eles te teriam levado ao ponto de me restituíres com juros o que te dei, isto é,
de progredires. Os banqueiros, segundo o Espírito, são os que podiam desenvolver no terceiro servo o amor do progresso e, conseguintemente, segundo a letra, conseguir os juros que o Senhor exige do seu servo. Por banqueiros, deveis entender, de acordo com o sentido oculto da parábola, os que podem auxiliar o progresso de seus irmãos na terra e no espaço, espíritos encarnados e espíritos errantes. Compreendei também essas mesmas palavras de Jesus do ponto de vista material, aplicável pelo que exprimiam e pelo exemplo que continham às inteligências da época. A lei de Moisés proibia os empréstimos a juros, assim como a escravidão. Era uma lei protetora dos hebreus contra os próprios hebreus. Dessa circunstância nasceram os abusos contra os estrangeiros. Por efeito de uma interpretação capciosa, entendia-se que a proibição só existia de hebreu para hebreu, mas não de hebreu para com o estrangeiro, e assim toda a exação considerada culposa quando praticada contra um hebreu era tida por justa se praticada contra um estrangeiro. Notai que aqui não se trata de banco do ponto de vista da vossa época, e sim de troca, transação, que permitia ao que recebia em depósito uma certa soma operar com ela, trocando-a por mercadorias quaisquer e partilhando dos lucros, mais ou menos igualmente com o dono dos fundos. Considerai os 1000 artifícios inventados pela cupidez para fraudar as leis. Atentai no que se passa em torno de vós e compreendereis que houvesse quem recebesse fundos e sobre ele pagasse juros, ou que os fizesse render conforme as necessidades da época. Quanto às palavras constantes do versículo 29 do capítulo 25 de Mateus e versículo 26 do capítulo 19 de Lucas, que dizem: a todo aquele que tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. São idênticas às de que Jesus já anteriormente usara na parábola do semeador. Recebestes acerca dessas palavras as explicações necessárias. Nada temos que acrescentar. Reportai-vos a elas. Claros são, pois, o sentido e o objetivo das parábolas dos talentos e das 10 minas. Estais em condições de lhes compreenderdes o sentido velado e profético, que é o seguinte: o pensamento de Jesus, ao propô-las, abrangia a época da sua missão terrena, seu regresso às regiões superiores após o sacrifício do Gólgota, a época preparatória da sua volta ao planeta terrestre, época que é a era nova do cristianismo do Cristo, a era do Espírito e a época mesmo dessa volta. Ele adverte os homens de que lhes cumpre, trabalhando com atividade, empregando esforços sérios e porfiados, prosseguir no desenvolvimento do seu progresso moral e intelectual. Adverte-os de que cada um tem e terá que prestar contas, que a cada um contas serão pedidas das faculdades que recebeu do Senhor, faculdades que todos podem e devem fazer que rendam, que todos podem e devem desenvolver, tendo para ajudá-los nisso os banqueiros, isto é, todos os que lhes podem auxiliar o progresso na terra e no espaço, e cujo amparo importa que busquem. Previne-os de que para o desempenho dessa tarefa têm eles, os homens, o tempo preciso, a expiação
e a reencarnação, porquanto, como sabeis, o joio há de crescer ao lado do trigo, até que se verifique a regeneração, cuja hora e cujo dia ninguém sabe quando chegarão. Previne-os de que nessa época os espíritos que ainda se conservarem culpados ou rebeldes, preguiçosos e ignorantes, orgulhosos ou egoístas, incapazes ou indignos de participarem da regeneração, serão afastados da Terra e mandados para planetas inferiores. De que para esses, grandes serão a dor e os remorsos, longa a expiação e mais rude o labor pela reconquista da posição que perderam. Avisa-os de que os que houverem trabalhado pelo seu progresso, na medida de suas capacidades, serão de acordo com as obras que tenham praticado e, sobretudo, de acordo com a boa vontade de que hajam dado mostras, recompensados na classificação que se fará nesse período de regeneração e de purificação em vosso planeta depurado e regenerado. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.